Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Hoje eu não quero meditar num texto específico, eu quero meditar em alguns textos da Palavra de Deus que mostram para mim e para você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que Deus tem um plano de salvação para você e para todo aquele que ainda não o confessa como Senhor e Salvador. E talvez você esteja perguntando por que Deus precisa nos salvar. O primeiro ponto que você tem que considerar é que eu e você não podemos fazer nada nesta área, porque isso é um presente de Deus. A nossa condição finita jamais nos leva à condição de eternidade. Só um Deus que é eterno pode nos levar a esta condição. Portanto, primeira coisa que você precisamos entender, que todo ser humano nasce pecador. O único que nasceu de mulher, e foi obra do Espírito Santo, não da semente do homem, foi Jesus Cristo. Este nasceu sem pecado. Mas todos aqueles que nasceram da relação entre o homem e a mulher, nasceram no pecado. A palavra de Deus em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Então, não haveria condições, não haveria meios pelos quais o ser humano pudesse ser salvo. Se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão fora da presença do Senhor, estão fora da graça, estão fora da eternidade. Então, há uma necessidade de que aquele que é eterno, que é Senhor, nos coloque de volta no lugar de salvos, no lugar de filhos, no lugar de reconciliação. Então, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o ser humano jamais poderia fazer alguma coisa. Outra coisa que eu e você precisamos compreender é que todos estão perdidos sem Cristo. Uma coisa é você falar, mas eu tenho como alcançar a salvação. Não, não tem. Se todos pecaram e estão destituídos, estão fora. Mas também precisa entender que todos estão perdidos sem Cristo. Só Cristo pode nos salvar, só Cristo pode nos resgatar. A palavra de Deus em João 3:36 diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna. A condição para ter a vida eterna é crer em Jesus. Mas aquele que não crer no Filho do homem não terá a vida. Mas a ira de Deus está sobre ele, e sobre ele permanece. Então há uma distinção entre aqueles que creem e os que não creem. Aquele que crê tem a vida eterna, outorgada por Cristo. Aquele que não crê, este vai perecer, este não tem a vida eterna, este tem sobre ele a ira de Deus. Portanto, todos pecaram e todos precisam de Cristo, porque sem Jesus todo ser humano está perdido. Então, um plano foi estabelecido, o plano de Deus para a salvação de todos está em Cristo Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano de Deus para a salvação está em Jesus, e Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. O plano de Deus foi amor. O plano de Deus foi enviar seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Diante do que Jesus fez, o que o pecador deve fazer? Primeiro, ele tem que se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus em Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Primeira condição, arrependimento. Quando eu tenho consciência que eu nasci no pecado, eu não estou falando aqui das consequências do pecado, porque às vezes a pessoa pensa que pecado é mentir, é beber, é fumar, é usar drogas, é cometer adultério, pornografia. Também isso são consequências da condição pecaminosa. Pecado foi o ato de desobediência a Deus. Então, quem nasce na desobediência está em pecado. A humanidade toda peca em Adão. Adão desobedeceu a Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus. Adão foi expulso do paraíso. Então,
Adão perdeu a condição daquele que tinha comunhão, daquele que podia conversar com Deus. Ou seja, com ele veio todas as consequências. Veio a mentira, veio os ciúmes, veio a inveja, veio a soberba, veio os vícios, veio a escravidão do pecado. Enfim, tudo isso que eu e você chamamos de pecado são consequências, são sintomas do pecado maior, que é estarmos longe da presença de Deus. Então, primeira coisa, se arrepender. Se você entende que todos pecaram e que todos estão perdidos sem Cristo, porque só tem vida eterna quem crê em Cristo, então nós dependemos do plano de Deus. O plano de Deus foi enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Foi o amor de Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, consciente disso, primeiro passo, me arrepender dos pecados. Confessar o Senhor Jesus. Então, eu me arrependo daquilo que é a minha condição pecadora. Segundo, ter fé em Cristo Jesus. Crer que Ele, de fato, é o nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus em Atos 16, 31 diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer. Ter fé em Jesus Cristo. E por último, confessar a Cristo. Declarar que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. A palavra de Deus em Mateus 10, 33 e 32 diz o seguinte: portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Por isso que nós falamos, entregue sua vida a Jesus. Confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. As pessoas precisam saber que você agora pertence a Cristo, que Jesus é o teu Senhor, que mora em teu coração. Confessar a Jesus é declarar a sua fé em Cristo Jesus. Esse passo é necessário. Primeiro, a gente tem consciência que somos pecadores e que todos nós somos pecadores, que precisamos de Cristo, porque só tem vida eterna quem está em Cristo. Precisamos aceitar o plano de salvação, que foi o plano de Deus, nos amando em Cristo Jesus, enviando para morrer em nosso lugar. E aí tem a parte que nos cabe, que é arrependimento, ter fé em Cristo e confessá-lo, declarar de maneira pública que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você já tomou essa consciência? Você crê que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador? Entregue sua vida. Se você já tem toda essa consciência, você é mais do que vencedor. Você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem as bênçãos daquele que conquistou tudo ali na cruz por nós. E que não estamos só, enviou o seu Espírito para estar conosco todos os dias. Portanto, eu posso descansar no Senhor, porque esta etapa eu já cumpri. Pertenço ao reino dos céus em Cristo. Embora esteja aqui na terra, cidadão dessa terra, também tenho uma dupla cidadania. Já tenho o meu nome escrito no livro da vida. Portanto, cidadão da terra, mas vivendo com o pensamento do alto, vivendo em Cristo. Se você já é um cristão, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, louvado seja Deus por sua vida. Mas se você ainda não tem Jesus, hoje é um dia de você tomar esta decisão. Sabendo deste plano de Deus, o plano de salvação, olhando para o homem perdido, no pecado, escravo, precisando de um resgatador, enviou Jesus. E agora você confessa, você se arrepende e você tem fé em Cristo Jesus. Portanto, se torna um cidadão dos céus em Cristo. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, porque com amor eterno o Senhor nos amou. A sua soberania em amor traçou um plano de resgate. E hoje, ó Deus, mediante a tua palavra, tomamos consciência. Se há alguém nesta oportunidade que quer declarar que crê no Senhor Jesus, que se arrepende dos seus pecados e que confessa o Senhor como único e suficiente Salvador, derrama, ó Deus dos altos céus, as tuas ricas bênçãos, a tua eterna salvação, ó Deus, neste coração, e derrama também, ó Deus, sobre toda a família. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos
por tão grande amor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, vivendo a dor do luto, daqueles que estão, ó Deus, à margem da sociedade, visita o lar da viúva e do órfão. E finalizamos sempre pedindo, Deus, por cada casal, por cada família, estende Tua mão de poder e livra-os do mal, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus. Se você já é inscrito neste canal, compartilhe com alguém, curta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, mas também compartilhe e curta este vídeo. Se ele falou ao teu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir e saber deste plano de salvação, compartilhe. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.